Vamos ler o texto e eu quero que você preste muita atenção. Mais uma vez, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos de 7 a 13 e 17 e 18. Diz o seguinte: quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas, mesmo assim, este brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos esta esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver o seu brilho, que o seu brilho estava desaparecendo. Versículo de número 17 diz: aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante, vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Olha, que texto poderoso, né? E a gente precisa entender ele um pouquinho, porque às vezes nós lemos assim dessa forma, e você que está aí nos acompanhando, pode pensar, eu não estou entendendo bem, havia glória na vida de Moisés, havia glória na antiga aliança, sim, e hoje nós estamos falando de uma glória maior. De fato, o que o texto está dizendo é que havia a evidência da glória de Deus na antiga aliança, mais especificamente falando aqui sobre a lei e a vida de Moisés. Essa glória, ela foi manifesta no rosto de Moisés. Este é o exemplo que Paulo cita para dizer de uma forma bem clara que a glória de Deus se revelava na antiga aliança, quando o rosto de Moisés brilhou, depois dele receber as tábuas com as leis que foram dadas ao povo de Israel. Ele desce e se viu no rosto dele o brilho. E para que os israelitas não estivessem fitando o seu rosto, ele teve que cobri-lo com um véu. Olha que coisa interessante. Só que também Paulo afirma que este brilho era desvanecente, que esse brilho aos poucos ele ia sumindo, e Moisés cobriu o seu rosto para que não se evidenciasse que essa glória aos poucos ia sumindo. Ora, e aquilo que foi literal ali, Paulo está dizendo para nós, de uma certa forma ele está trazendo uma advertência a todos nós, de que nós temos que ter cuidado para que a glória que se manifesta hoje através da presença e a obra do Espírito Santo em nossas vidas não se torne também desvanecente. Mas na sequência da sua explicação, Paulo afirma que hoje nós vivemos sobre um ministério que possui uma glória superior, e ela é superior, conforme nós lemos aqui, porque ela é mais abrangente, pois atinge a todos que cremos, não só a um Moisés entre nós. Ela é mais abundante, pois se revela diariamente, e ela é eterna. Que glória maravilhosa, que glória extraordinária. E essa glória é evidenciada em nossas vidas, não com um brilho em nosso rosto, uma aura ou um halo em torno de nós, não é verdade? Mas como fruto da nossa transformação diária. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nesse dia é que a glória, o fato de que a glória de Deus, ela deve se manifestar na sua vida, ela deve ser vista na sua vida, na minha vida. Mas como que deve ser vista, pastor? Não é como se viu na vida de Moisés. Essa glória, ela não vai se manifestar como se manifestou na vida de Moisés, com um rosto que brilhava. Essa glória deve ser vista como um fruto de uma vida transformada, e através deste fruto, a glória vai ser vista em você. Através deste fruto, a glória será evidenciada na sua vida. E então eu quero pontuar aqui apenas 4 frutos dessa transformação que manifestam a glória de Deus em nossas vidas. Eles estão aqui elencados
nesses 3 primeiros capítulos dessa epístola, e eu separei apenas 4 deles, para que nós pudéssemos nesse dia aprender e estarmos assim fortalecidos e edificados na presença do Senhor. O primeiro fruto é o da confiança e dependência em Deus. O primeiro fruto pontuado por Paulo, que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. Você é transformado para manifestar um fruto de dependência, para manifestar um fruto de confiança. Será que a sua confiança e dependência estão verdadeiramente em Deus? Nesses tempos difíceis e trabalhosos, por várias circunstâncias adversas que nos cercam e determinam essas adversidades em nossas vidas, será que você pode atestar, será que você pode dizer com toda a convicção que a sua confiança, que a sua dependência estão completamente colocadas em Deus? Agora, é interessante sabermos que este fruto na vida de Paulo, que é oriundo de uma transformação, é gerado aqui pelo sofrimento. Então o Espírito Santo, ele usa o sofrimento na vida do apóstolo, para o apóstolo ser aperfeiçoado, transformado, o seu caráter parecer mais com o caráter de Cristo, para que ele pudesse então, através do sofrimento, manifestar o fruto da dependência, o fruto da confiança, e assim a glória de Deus seria revelada na vida dele. Olha o que é que o texto nos diz aqui, no primeiro capítulo dessa carta, os versículos 8 e 9. Assim se expressa Paulo: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele está dizendo que o sofrimento que veio a ele e a sua equipe, na província da Ásia, esse sofrimento tinha uma finalidade, era um instrumento do Espírito Santo, que estava transformando a vida de Paulo e gerando um fruto de confiança e dependência em Deus. Agora, preste bem atenção nisso. Nós seres humanos, e eu estou falando aqui de uma perspectiva meramente natural, não como seres transformados pelo poder da obra redentora de Cristo, mas dentro dessa perspectiva humana, nós temos a tendência de transformar os nossos sofrimentos em sentimentos ruins, como raiva, como ódio, como rancor, como medo, nos tornando assim pessoas introspectivas, pessoas fechadas, pessoas que não se abrem, que não se relacionam bem. É assim ou não é? Você talvez viveu experiências como essa em sua vida, ou convive, conhece pessoas que assim o fizeram, pegaram seus sofrimentos e traduziram esses sofrimentos em sentimentos ruins, que estão às vezes entulhando e matando a vida, a alma dessas pessoas. Mas nós cristãos, nós precisamos aprender a entender os porquês, o propósito de sofrermos e aprender com os nossos sofrimentos. Escute isso, nós precisamos aprender o propósito do sofrimento e assim aprenderemos com os nossos sofrimentos. Se assim nós fizermos, então Deus será glorificado em nossa vida e a glória de Deus será vista em nós. Imagine alguém que você conhece, que sabe suportar o sofrimento por amor de Cristo. Essa pessoa com certeza impacta vidas. Essa pessoa com certeza, ela é uma pessoa que chama a atenção daqueles que estão em volta dela. Pessoas dirão dela: como que você consegue? Como que você sofre assim e ainda dá glórias a Deus? Como que você sofre assim e você ainda é uma pessoa alegre, uma pessoa espontânea, uma pessoa que ainda tem a capacidade de transferir alegria, de transferir amor e graça para a vida de outras pessoas? Porque o Espírito Santo está operando essa transformação. Então o fruto vem, e o fruto trazido aqui é dependência e confiança. E quando você depende e confia em Deus, você compreende que o sofrimento não veio para te destruir, mas o sofrimento veio para te aperfeiçoar. É o Espírito transformando você, é o Espírito projetando você a níveis espirituais mais altos. Olha só, você entende de que tipo de glória nós estamos falando aqui? Então nós estávamos
no início dessa mensagem, lendo o texto aqui da Epístola aos Coríntios, lá no capítulo de número 3, aonde Paulo estava fazendo uma colocação à igreja em Corinto sobre a realidade de uma glória que existia na antiga aliança. A glória de Deus estava presente ali, sim, estava presente, e muitos feitos de Deus, mas de uma forma assim bem marcante, no brilho do rosto de Moisés. Todavia esse brilho era desvanecente. Agora, se o brilho no rosto de Moisés era uma demonstração da glória de Deus, a capacidade que alguém tem de sofrer e mesmo assim continuar confiante, dependente de Deus, porque ele reconhece que o sofrimento não destruirá, mas o aperfeiçoará, isso é muito maior glória. É glória muito mais abundante. Isso vai de uma forma contrária à nossa natureza. Isso vem na contramão daquilo que somos, humanamente falando. Quando sofremos, não expressamos louvor a Deus. O homem natural é assim. Apenas quando está no momento de regalo em sua vida. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos aprender a usar o sofrimento para que a glória de Deus seja revelada em nós. E a minha oração é que, se você está sofrendo, você assimile isso como um aprendizado. Você entenda que isso é um processo de transformação na sua vida. E no fim, tudo vai dar certo. Mas um segundo fruto que eu quero compartilhar com você é o fruto da realização da missão de Cristo através de nós. Nós somos transformados para realizar ou dar continuidade à realização da missão que Cristo principiou aqui. E quando nós realizamos a missão do Senhor, através das vidas que são transformadas, das histórias que são reescritas, dos testemunhos de vitórias que são contados, a glória do Senhor é manifestada. E escrevendo aqui, no 2º capítulo dessa epístola, os versículos de 13 a 17, então Paulo, ele se expressa da seguinte forma: mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali, fui para a província da Macedônia, mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus, para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como um cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus que nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dEle, como mensageiros de Cristo. O que Paulo está dizendo é que você é o perfume de Cristo. É um perfume que deve ser exalado em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, e dessa forma você estará fazendo e cumprindo a missão do Senhor. Obviamente, este perfume não é literal. O perfume aqui é o Evangelho sendo anunciado, é o Evangelho sendo pregado e o Evangelho sendo vivido, porque nós não pregamos tão somente através de palavras, mas nós pregamos com o nosso testemunho. E quando esse aroma, quando esse cheiro, ele é exalado, ele pode produzir duas coisas distintas. Ele pode produzir a vida e ele pode produzir a morte. Ele produz a vida para aqueles que recebem a mensagem do Evangelho em seus corações, para aqueles que se rendem ao Cristo Redentor. Mas eles também podem produzir a morte, à medida em que as pessoas rejeitam essa fragrância, à medida em que as pessoas rejeitam este bom perfume de Cristo. Paulo afirma que não somos suficientes para realizar isso, mas o Senhor nos chama, o Senhor nos comissiona, e Ele nos envia, e em cumprirmos a missão do Senhor, em cumprirmos a obra de Cristo, o nome dEle é glorificado, a glória dEle se manifesta em nossas vidas e através do ministério que estamos exercendo, como bem disse aqui
anteriormente, através de vidas restauradas, resgatadas, pessoas que serão completamente transformadas. Cristo quer mudar vidas, Cristo quer mudar histórias, Cristo quer gerar um novo testemunho na vida destas pessoas. Ele quer reescrever essas histórias, Ele quer entrar no viver delas e Ele quer fazer toda a diferença, mas é necessário que nós nos coloquemos em suas mãos para sermos como esta fragrância que vai ser revelada ao mundo e o nome do Senhor glorificado. Olha que coisa linda, né? E você está sendo transformado pelo Espírito Santo para esta missão, a missão do Senhor. E se você é uma pessoa que está vivendo a transformação diária do Espírito Santo, a missão sempre terá lugar na sua vida. Quando eu vejo um crente, quando eu vejo uma pessoa que se denomina cristã, quando eu vejo alguém que, se dizendo cristão, rejeita, despreza, coloca em um lugar de irrelevância a missão confiada por Cristo a toda a sua igreja, a todos nós, independente de sermos ou não líderes dentro de uma congregação, todos nós somos chamados para ir e indo fazer discípulos em todas as nações. Mas quando alguém rejeita esta missão, eu entendo que ele não está se deixando ser transformado pelo Espírito Santo. Eu entendo que o Espírito não está encontrando lugar em sua vida para transformá-lo e aperfeiçoá-lo. Eu entendo que ele não está permitindo que Deus opere nele da forma como deseja fazê-lo. É tempo de você abrir o seu coração, se render à obra do Espírito Santo e dizer a Ele: transforma a minha vida, me usa, porque eu quero esta glória que vem de Ti, essa glória deste ministério do Espírito Santo revelada na minha vida. Olha que coisa gloriosa, não é? Olha que mensagem maravilhosa para a sua vida, para despertar a sua vida. E nós estamos precisando disso, irmãos, de mensagem que nos despertem, mensagem que nos confrontem. Nós não precisamos de mensagens de autoajuda o tempo inteiro. É claro que haverão momentos para isso, mas não precisamos em todo o tempo. Nós precisamos ser confrontados com a verdade da palavra de Deus, que às vezes vem para nos dizer que nós estamos muito aquém das expectativas de Deus, não porque somos incapazes, mas porque nós estamos colocando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano aquilo que são as prioridades do reino do Senhor. Então vem um outro fruto, o fruto da capacitação. Eu falei aqui que, citando Paulo, que não somos suficientes para essa obra, ou seja, para a realização desta obra. No final do versículo 17 que lemos, está escrito isso: então quem é capaz de realizar um trabalho como este? E Paulo ele vai trazer uma resposta a esta indagação que pode estar no meu e no seu coração. E no capítulo 3, os versículos de 1 a 6, ele fala o seguinte: quando dizemos isto, será que estamos começando a nos elogiar nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, fazendo uma menção à lei que foi gravada em placas de pedra, né? E ele está dizendo, mas em corações humanos, dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Agora escute isso: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. E o versículo 6, é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Nossa capacitação para servir a Cristo vem de Deus. É isso que ele está afirmando. É Ele, Deus, que nos torna capazes de servir a Jesus Cristo, aos intentos, ao propósito da nova aliança. Preste atenção, porque às vezes você usa isso como um argumento para dizer que você não pode fazer esta obra que te foi confiada, que você não pode realizar o que Cristo está demandando de você, porque você não é capaz. Eu quero que você saiba que você não é capaz, isso é uma verdade, mas que nenhum de nós também, nenhum de nós somos capazes de realizar essa obra, não somos suficientes para isso. Nem o grande apóstolo Paulo,
foi suficiente para isso. Ele sabia, ele reconhecia, nenhum de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. E o grande segredo é compreender que Deus capacita a todos, não capacita apenas a apóstolos, a profetas, a evangelistas, a pastores, mestres, não, Ele capacita a todos quantos Ele chama, e Ele chamou você. Você é um eleito, você é um escolhido, uma escolhida de Deus, você é alguém a quem Deus confiou uma responsabilidade, uma missão, mas Deus capacitou você para cumprir essa missão, e talvez você vai cumprir com muito mais eficiência do que os teus líderes. Olha que coisa extraordinária, porque Deus vai te capacitar a ganhar muitas almas para Ele, para a glória de Cristo, porque o Senhor vai te preparar para isso, Ele vai te dar sabedoria. Você não precisa fazer um seminário para isso, você não precisa passar tempos estudando, se aprofundando demasiadamente em temas teológicos, como nós às vezes que estamos à frente de um rebanho, de uma igreja, precisamos para nos preparar, porque o Senhor vai te preparar e te capacitar. Saiba você que até o teu testemunho de conversão é uma grande arma para você alcançar uma vida. E às vezes nós ficamos, olha como estamos planos, é claro que nós temos estratégia, aqui em nossa igreja nós temos uma visão celular para alcançar estas vidas que estão lá fora, de uma forma com mais eficiência, não é? Então a gente está usando, a gente usa dessas ferramentas, aqui uma, ali outra, mas o que importa é que quem nos capacita é Deus, e nos prepara para sermos vitoriosos, exitosos nesta obra que Ele nos confiou. E como quarto, o fruto e último, eu gostaria de apontar o fruto da manutenção da obra de Cristo na vida da igreja. Nós somos transformados para isso, para dar um fruto, e este fruto aqui é sermos instrumentos desta manutenção da obra de Cristo, para que a obra de Cristo ela dê continuidade. Nós precisamos que o Espírito Santo nos transforme. Você sabe por quê? Porque a convivência e o relacionamento nunca é uma coisa fácil. Às vezes é mais difícil conviver do que sobreviver na vida. Às vezes você tem habilidades e através de sua profissão, você tem todos os recursos que você precisa para sobreviver, para avançar, prosperar. Mas muitas pessoas assim têm uma dificuldade tão grande, uma dificuldade imensa de convivência. E nós precisamos ser transformados para que, como fruto, sejamos instrumentos da manutenção. E a manutenção é viver um relacionamento construtivo na igreja. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos cooperar uns com os outros. A Bíblia está cheia, de menções a isso. Um para os outros, uns com os outros. E é isso que Deus quer de nós. Que nós nos ajudemos mutuamente. E aqui ele aponta algumas coisas. Essa manutenção vem, segundo Paulo, aqui nos primeiros capítulos dessa epístola, de algumas maneiras. Vou citar apenas algumas. Pelo perdão. O capítulo 2, o versículo aqui de 5 a 7 diz o seguinte: mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim, para não se ser muito duro com este homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Ora, do que se trata isso? Se trata de um erro, de um pecado, de uma transgressão cometida por esse indivíduo, pontuada na primeira epístola de Paulo, um relacionamento incestuoso de um jovem com a sua madrasta, e obviamente o pai já deveria ter morrido, e talvez ele pensou que isso não tivesse uma consequência maior. E Paulo ficou sabendo disso, ele se indignou, ele escreveu uma carta, que é a primeira carta aos Coríntios, para repreender a igreja e dizer à igreja: vocês estão tão inchados e vocês permitem que estejam entre vocês quem pratica tal coisa. Mas acontece que a história não era assim. Houve um erro, mas houve o arrependimento. E a igreja também, ela se posicionou. Então, quando Paulo soube da verdade como ela de fato era, Paulo escreve agora e diz: que bom saber que vocês se posicionaram. Então é hora agora de vocês tratarem deste rapaz, desse irmão, para que
não haja uma tristeza demasiada no coração dele. E qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Perdoá-lo. Perdoem ele. Se houve arrependimento, o Senhor perdoou. E se Deus o perdoou, nós temos que perdoar também. A manutenção para uma boa convivência, para um bom relacionamento na igreja, ela precisa começar com atitudes como essa, de perdão. Porque nós somos humanos e podemos nos ferir. Nós podemos ferir uns aos outros, mas quando existe a capacidade de perdoar, existe uma possibilidade real, um ambiente real, uma condição real para a vitória do Senhor. Mas também a manutenção vem pelo amor. E eu digo que a princípio de tudo ela vem pelo amor, como no versículo de número 8, a sequência desse texto que estamos lendo aí. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. Como é bom saber que somos amados. Como é bom saber que uma relação que temos com alguém não é sobre as bases do interesse, mas sobre as bases do amor. O amor fraternal. Como é maravilhoso saber que somos cercados de pessoas que nos amam. E o relacionamento na igreja, ele precisa ser dado sobre a base do amor. Isso se manifesta para a manutenção da obra de Cristo. Para que as pessoas, elas tenham uma capacidade de vencer as adversidades que são propostas, mesmo no corpo do Senhor. Vencer as ofensas, como por exemplo. Vencer as diferenças também. E através do amor, a manutenção é dada. E podemos nos amar. E quando sabemos que existe uma relação de amor, nós não queremos desistir de uma relação de amor. Todo mundo desiste facilmente de uma amizade que tem como bases o interesse, como eu citei. Como é que vale isso? A pessoa está interessada em algo que eu possa dar a ela, em alguém que eu sou, uma posição minha ou o que quer que seja, uma condição financeira que tenha. Mas quando existe amor, não existe interesses. E aí ninguém quer abrir mão de uma amizade como essa, não é verdade? O amor sustenta uma jornada, o amor sustenta uma parceria, o amor promove fidelidade, coisa maravilhosa. Mas a manutenção também vem pelo consolo mútuo. E no capítulo 1 dessa epístola, Paulo fala sobre isso, os versículos 3 a 7, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele começa a construir, não é, o entendimento sobre essa doutrina a partir disso aí. E ele diz, ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então Deus te consola, Deus te ajuda nas tuas aflições, mas Deus aqui está te ensinando para que você transfira esse aprendizado a outros, os ajudando e os consolando. E quando fazemos isso, a obra do Senhor é consolidada, ela se mantém firme, ela se mantém no eixo, porque ninguém vai sofrer sozinho. As pessoas serão consoladas, ajudadas, abrigadas no seio da igreja, em meio às suas lutas, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Aí ele cita o próprio exemplo dele e dos seus companheiros. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem força para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Paulo foi consolado, ensinou os irmãos a consolarem. Paulo ensinou-os a participar dos seus sofrimentos e a compartilhar isso. E quem ensinou a Paulo? Deus ensinou a Paulo. Paulo aprendeu do Senhor para poder consolar. Isso não quer dizer que Paulo aprendeu do Senhor, que Jesus Cristo veio a ele diretamente para consolá-lo, apesar de tê-lo feito. Mas ele foi consolado muitas vezes pelo Senhor através da vida dos irmãos que estavam ao seu lado. Através de um abraço, de uma palavra, de alguém que segurou com ele as cargas, que fez com que ele soubesse que ele não estava sozinho nessa missão tão árdua que o foi confiado. Como o próprio Senhor Jesus disse, ele vai ver o quanto lhe importará sofrer por amor do Evangelho. Olha que coisa linda, não é verdade? Você pode dizer, pastor, isso não é tão lindo, sofrer nunca é lindo.
Mas quando nós entendemos que o nosso sofrimento redunda também, né? Além de outras coisas que já citamos aqui, mas ele redunda em consolo na vida dos outros. Porque quando os outros sofrem, eles saberão que até pessoas como Paulo, superior a nós na fé, na sua estatura de espiritualidade, sofreram. E somos consolados com o exemplo de homens como esses. Olha que coisa, Deus nos está ensinando a cada dia, mas também, por fim, pelo cuidado. Pelo cuidado. Então a igreja, ela é mantida pelo cuidado. Cuidado de uns para com os outros. Olha aí, versículo 11, diz o seguinte, ainda do capítulo 2. Enquanto vocês nos ajudam orando por nós, a igreja estava cuidando de Paulo, cuidando dos seus cooperadores, orando por eles. Assim Deus responde às muitas orações feitas em favor de nós. Ele nos tem abençoado. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dará. Muitos agradecerão a Deus pelas bênçãos que estes irmãos receberiam, que Paulo e sua equipe receberiam, porque eles estavam orando por Paulo. E quando Deus respondia essas orações, olha a alegria dos irmãos, que bênção. Nós oramos por Paulo, oramos por sua equipe, oramos pelo seu ministério, e Deus se revelou a ele. E Deus o abençoou, e Deus trouxe não só consolo, mas também trouxe proteção, provisão, capacidade de avanço. E assim o nome do Senhor era glorificado. Que coisa maravilhosa. Então eu volto àquilo citado no início. Quero chamar a sua atenção. A glória no rosto de Moisés foi desvanecente. E eu digo no rosto, entenda isso, não na vida de Moisés, mas no rosto de Moisés. E Paulo usa este exemplo para falar a nós. Nós falamos sobre a glória que se manifesta em uma vida transformada. Citamos alguns frutos dessa transformação, onde a glória é revelada. E eu quero lhe perguntar, mais uma vez, será que esta glória está desvanecente na sua vida? Será que ela está se apagando na sua vida? Ou será que essa glória está crescendo na sua vida? Que essa mensagem confronte o teu coração no bom sentido. Que essa mensagem desperte o teu coração. Que essa mensagem traga uma reflexão para um novo momento, um novo dia em Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.